Esta aula é sobre derivadas laterais e regras de derivação. Considere a função f definida no intervalo fechado AB. Dado um ponto x no interior do intervalo, podemos nos aproximar desse ponto pela esquerda ou pela direita. Definimos a derivada lateral à esquerda em x como o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero pela esquerda. A derivada lateral à direita em x é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero pela direita. A função f é derivável em x se e somente se existirem as derivadas laterais à esquerda e à direita em x e ambas forem iguais. No caso do ponto A, como a função f está definida somente à direita desse ponto, dizemos que f é derivável em A se existir a derivada lateral à direita em A. Analogamente, como a função f só está definida à esquerda de b, dizemos que f é derivável em b se existir a derivada lateral à esquerda em b. A função f é derivável no intervalo fechado AB se ela for derivável em todos os pontos do intervalo. No teorema 1, vamos ver algumas técnicas de derivação. No item A, nós temos que a derivada da função constante é zero. Podemos verificar esse resultado usando a definição. Observe que f de x mais h é constante, f de x também é constante. Este resultado aqui vai ser zero. O limite de zero é zero. Então, derivada de constante é zero. No item B, nós temos a regra da potência, que diz o seguinte: se R é um número real qualquer, então a derivada da função x elevado a R é igual a R que multiplica x elevado a R menos 1. No item C, nós temos o seguinte: se f é uma função derivável em x e c é uma constante qualquer, então a função cf também é derivável em x, e a derivada da constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função. No item D, nós temos a regra da soma e da diferença. Se f e g são deriváveis em x, então a soma e a diferença dessas duas funções também são deriváveis em x. E a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Vamos aplicar essas regras nos exemplos a seguir. No exemplo 1, nós temos funções constantes. Derivada de constante é zero. No exemplo 2, nós temos a regra da potência. Derivada da função x elevado a 4 é 4x ao cubo. Derivada da função x elevado a 5 é 5x à quarta. A derivada da função t elevado a 12 pela regra da potência é 12 vezes t elevado a 11. A derivada da função raiz quadrada de x também pode ser calculada pela regra da potência. Raiz quadrada de x é igual a x elevado a meio, que pela regra da potência, a derivada vai ser meio, que multiplica x elevado a meio menos 1, que é menos meio. No exemplo 3, nós temos a derivada de uma constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função. Observe que aqui a derivada da função π sobre x vai ser a constante π
vezes a derivada da função 1 sobre x. 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1, que, pela regra da potência, a derivada vai ser menos, que multiplica x elevado a menos 1, que é menos 2. No exemplo 4, nós temos a regra da soma. A derivada da soma é a soma das derivadas. E a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Aqui, antes de calcularmos a derivada, vamos resolver as contas que estão entre os colchetes. Raiz quadrada de x sobre raiz quadrada de x é igual a 1, menos 2x sobre raiz quadrada de x é igual a 2 raiz quadrada de x. Aqui nós temos uma divisão de potências de mesma base, nós conservamos a base x e subtraímos os expoentes. Isso vai ser x elevado a 1 menos meio, que é igual a x elevado a meio, que é raiz quadrada de x. No exemplo 5, nós temos o polinômio de grau 8. Usando todas as regras de derivação vistas no teorema 1, nós podemos derivar qualquer polinômio. Basta aplicarmos as regras de derivação. Aqui nós podemos aplicar as regras da diferença e da soma. Derivada da diferença é a diferença das derivadas. Derivada da soma é a soma das derivadas. Também usamos as outras regras. Derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. E também a regra da potência. Então, a derivada desse polinômio vai ser 24x elevado a 7 menos 10x elevado a 4 mais 6. No exemplo 6, nós temos o gráfico da função polinomial y igual a x ao cubo menos 3x mais 4. Queremos determinar os pontos do gráfico nos quais a reta tangente é horizontal. Reta é horizontal se ela tem inclinação zero. Reta tangente é reta cuja inclinação é a derivada da função no ponto. Então, para resolvermos esse exemplo, basta derivarmos a função e igualarmos a zero. Fazemos as contas e obtemos esses dois pontos. Nesses dois pontos, observe que as retas tangentes, elas são horizontais, isto é, elas têm inclinações zero. No teorema 2, nós temos as regras do produto e do quociente. Se f e g são deriváveis em x, então o produto das duas funções também é derivável em x. E a derivada do produto vai ser derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Se f e g são deriváveis em x e se g de x é diferente de zero, então o quociente dessas duas funções também é derivável em x. E a derivada do quociente vai ser derivada da função de cima vezes a função de baixo, menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo. Tudo isso sobre a função de baixo ao quadrado. Vamos aplicar essas regras nos exemplos a seguir. Aqui no exemplo 7, para calcularmos a derivada da função y, vamos usar a regra do produto. É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada da função 4x² menos 1 vai ser 8x, derivada de menos 1 é zero. Então, a derivada dessa função é 8x, vezes a segunda função, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Aqui nós temos, derivada dessa função vai ser
21x² mais derivada de x em relação a x é 1. Fazemos as contas e obtemos esse resultado. E no exemplo 8, para calcularmos a derivada dessa função y, vamos usar a regra do quociente, que é derivada da função de cima vezes a função de baixo, menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo. Tudo isso sobre a função de baixo ao quadrado. Derivada dessa função vai ser 3x² mais 4x, vezes a segunda função, menos a primeira, vezes a derivada da função x mais 5, vai ser 1. Resolvemos as contas e obtemos esse resultado. Essa aula foi baseada no livro do Howard Anton, Cálculo Volume 1. Um abraço e até a próxima.